Professor Fernando Rosário de Souza para falar da Ética Nicômaco de Aristóteles. Então, só para a gente lembrar, Aristóteles é o aluno de Platão. Platão é o aluno de Sócrates. Vocês conseguem lembrar a sequência? Sócrates, o da virada antropológica, aquele que vai criticar os sofistas que são bons de retórica, mas que não tem uma sustentação lógica dos argumentos. Aí o Platão ele pega, se admira com o Sócrates, faz a alegoria da caverna, entre muitas outras coisas, escreve o que Sócrates não escrevia. Por quê? Porque Sócrates não queria ficar refém dos seus escritos, queria ser uma metamorfose ambulante e poder não ficar refém daquilo que estava determinado pelas linhas escritas, né? E Platão, ele é do mundo das ideias, é do mundo da razão pura. Só que Aristóteles, que é aluno de Platão, falou assim: mestre, eu te respeito, eu te admiro, mas eu preciso que a potência vire ação. Eu preciso que a potência ganhe a ação plena. E aí é nos escritos da Ética a Nicômaco que Aristóteles vai dizer como o proceder, como o relacionar-se deve ser feito no cotidiano, como a filosofia deve ser aplicada nas relações para o bem viver, para que não fique só no mundo das ideias, mas que fique no mundo da prática. Então, a parte da filosofia que estuda as relações entre os indivíduos entre si, entre os indivíduos e a natureza, é a ética. A ética determina leis mais universais. Ética e moral estão muito conectadas. Quando a gente falar em ética, a gente está falando em leis mais universais. Já quando a gente falar de regras mais para grupos específicos, a gente está falando de moral. Tem um jeito muito simples de você lembrar. Se a gente está falando de bem e mal, essa é uma prática do bem ou essa é uma prática do mal, provavelmente você está falando de ética. Se você está falando se isso é certo ou errado, isso tem mais a ver com uma determinação mais de um grupo, de um povo. Isso tem mais a ver com moral. Um exemplo que nós falamos muito em nossas aulas foi a questão dos 7 pecados capitais para a civilização judaico-cristã. Lembra que existem 3 pares de pecados, Fernando, mas 3 pares dá 6, e são 7 pecados, mas a gente colocou 3 pares como se fossem balanças de 2 pratos, porque eles se equilibrariam caso um pecador ensinasse ao outro a sua virtude mal calibrada. Porque, na verdade, o pecado, na moral judaico-cristã, ele já foi uma virtude, só que é uma ação que, quando é cometida em exagero, vira errado, o certo vira errado neste contexto. Então, por exemplo, um guloso é um cara que tem muita pressa para comer.
O preguiçoso é o cara que procrastina, que deixa para depois. Se o guloso é o apressado e o procrastinador é o que deixa para depois, eles teriam um equilíbrio. Com o equilíbrio, a ira, que é o eixo da balança de dois pratos, não se manifesta. A ira vai estar sempre aqui quietinha e não se manifestar se os parizinhos de pecados estiverem equilibrados. Quer ver? Inveja e vaidade. A vaidade é o excesso de autoestima. A pessoa se achar a melhor, a mais inteligente. A inveja, ao contrário, ela achar que tudo do outro é melhor. Se houvesse o equilíbrio, a ira não se manifestaria. Muito bem. A luxúria, querer o prazer a todo momento, a diversão, sexo, drogas, rock and roll. E a avareza, querer só economizar, não querer gastar nada, ter medo do futuro, são erros opostos na mentalidade judaico-cristã. Se houvesse um equilíbrio, não haveria por que a raiva se manifestar. As características da boa aplicação de uma ação ética, segundo Aristóteles, seria você ter consciência de que você quer fazer aquilo. Não pode ser só porque você está sendo obrigado, ou por impulso, ou você nem sabe que está fazendo. Você tem a vontade, o desejo de fazer aquilo, e você está certo de que você quer fazer aquilo. CVC. Consciência, vontade e certeza. Consciência, vontade e certeza. A ética, ela tem pelo menos duas grandes vertentes. Atualmente, a gente diz que tem a ética deontológica, tá? A ética deontológica, ela impõe imperativos categóricos, o que está certo sempre. Para a ética deontológica existem algumas verdades que serão universais sempre, independente do contexto. Kant é defensor de uma ética deontológica. Ele bebe em Aristóteles. Ele fala: falar a verdade sempre. Fazer o bem sempre. Existem defensores de uma ética utilitarista, ou seja, defender, adaptar essas verdades universais dependendo do contexto, modulá-las. Por exemplo, se você tem a premissa de falar a verdade sempre, e você tem uma tia que faz uma capinha de crochê para você colocar no liquidificador e lhe dá de presente, e você acha aquilo bem pouco útil e na verdade feio, você conta isso para sua tia ou você aceita o presente, deixa guardado ali numa gavetinha, quando ela vem você coloca? Ou você fala de cara e fala assim: nossa tia, isso é muito feio, eu não vou querer. Por um lado, você está sendo bem verdadeiro. Por outro lado, você estará ferindo de modo que pode até impossibilitar a continuidade da relação com uma tia querida. Você aplica o imperativo categórico da ética deontológica ou você aplica o mal menor da ética pragmática, do utilitarismo? Aristóteles ainda tem mais um ponto de como exercitar a virtude. A virtude, para Aristóteles, é fruto dos bons hábitos. É você fazer do hábito o melhor dos servos. Aristóteles diz que um hábito bem desenvolvido
pode ser o melhor dos servos e um hábito mal desenvolvido pode ser o pior dos patrões. Consegue entender isso? O pior dos patrões é aquele que te exige, é aquele que te castiga, é aquele que te paga mal, que te dá más recompensas. O melhor dos empregados é aquele que trabalha facilmente e você precisa fazer muito pouco, tá? Porque já está no piloto automático, ele já faz por você. Gente, espero que estes conceitos das aulas 4 e 5 tenham ficado bem nítidos para vocês. Até a próxima!